Olá pessoal, vamos para mais uma dica, tá? Hoje a dica de hoje é trabalhar um pouquinho aí, nós vamos falar um pouquinho sobre tabela dinâmica, né? É um recurso muito poderoso, né? E acaba que muitos usuários, depois que aprendem SomaSci, né, PROC-V, acabam parando por ali e não evoluem tanto em relação à tabela dinâmica. Então eu venho fazer um convite para você aqui também, eu vou fazer um exemplo hoje que é esse gráfico de Pareto, mas para você que quer treinar, vai lá no meu YouTube, pesquisa lá prof.arturfeital, vai ter essa live lá, né? A gente fez uma aula ao vivo, onde você consegue construir juntamente comigo esse dashboard, né? Nós temos uma base de dados, obviamente, relacionada a vendas do site da Volkswagen, né? Lembrando que esses dados aqui são dados fictícios, tá, pessoal? Não são dados reais. Nós temos aqui os resumos, né? Que a gente executa para poder fazer é, essas análises. E aqui os nossos dashboards, né? Que são totalmente dinâmicos, com filtro lá, mapa de vendas, tá vendo? Onde eu analiso aqui. Provavelmente, né? Isso aqui me ajuda. Provavelmente não, né? Isso aqui me ajuda, verdade? A ter uma visualização dentro de um contexto de venda, né? Por exemplo, se eu tenho uma regional, minhas vendas é separadas por região, então eu posso ver aqui que o Sudeste, tudo bem que é um estado, é uma região, geralmente é onde o poder, as transações comerciais ocorrem com maior quantidade, mas eu posso tomar uma decisão, eu posso ver o que essa equipe aqui está fazendo de diferente, né? Em relação às outras, né? Ou alguma campanha, como você está falando de site aqui, alguma campanha de marketing que foi direcionada para essa localidade, para direcionar para as outras, pode ser que dê certo, né? Então, análise, eu sempre venho falando isso, nós temos que trabalhar com análise de dados voltada à estratégia da empresa, obviamente, tá? Então hoje eu vou te mostrar algumas coisinhas sobre tabela dinâmica, né? Nós temos alguns outros vídeos no Instagram e no YouTube, você confere lá, tá? Espero que vocês tirem aí bastante proveito. Quem quiser o arquivo para poder treinar é de praxe, né? Acessa lá a bio aí do meu Instagram e vai entrar lá no nosso canal do Telegram, tá? Lembrando a vocês aquele convite, né? Para todos que querem participar, acho interessante, acho legal. As lives agora vão ser todas as segunda-feiras, tá? E o que acontece? Essa live, ela vai estar liberada, essa de segunda-feira, para todos lá no YouTube. Porém, eu vou deixar ela disponível depois apenas para os integrantes do canal do Telegram, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos para a aula de hoje, né? Para a nossa dica de hoje. Bem interessante. Vou pegar aqui na nossa base de dados. Eu vou criar uma nova planilha aqui, tá? Propositalmente, só para a gente fazer o resumo aqui. E é o seguinte, eu quero fazer, né? Se você olhar aqui no nosso dashboard, nós temos aqui um diagrama de Pareto, né? O famoso 80-20, nós aí que somos da engenharia, dessa área mais de administração, de gestão, a gente sabe que o princípio dele é a gente fazer uma análise. Por exemplo, neste caso aqui, as vendas, eu percebo que 50% das minhas vendas, ou quase 50%, está em apenas dois tipos de veículos que eu comercializo, né? Então, é uma coisa que eu posso ou fazer assim, uma análise em relação a, vamos assim dizer, a compras, né? Por exemplo, então eu vou comprar os artigos para a produção do Gol e do Up, ou também é algo que eu posso me alertar, né? Por exemplo, apesar de serem carros aí, vamos considerar da linha, né? Popular, eu posso me preocupar em relação à concorrência, o que ele está fazendo de diferente, talvez tome esse mercado, já que 50% do meu faturamento tá nesses dois veículos, tá? Então, isso também nos vai auxiliar a tomada de decisão e estratégias empresariais. Então, é sempre essa visão, tá? Todo o seu painel ele tem que ser formado, né, para uma tomada de decisão visando os conceitos da empresa aí. Mas vamos lá. Como que eu faria aqui então? Eu tenho um vídeo aí no IGTV, vocês podem conferir lá também. Eu transformo, né? Geralmente eu gosto de fazer, não há necessidade, mas é bom transformar em tabela. É uma melhor prática, tá?
Vou pegar aqui, ó, Ctrl Shift, seta para o lado, Ctrl Shift pressionado, setinha para baixo. Eu venho aqui formatar como tabela, tá? Lembra que não é as cores, né? Não é para fazer bonitinho, não tem nada disso. Isso aqui é um recurso muito mais avançado. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar que minha tabela tem cabeçalho, né? Lembra? A identificação de cada coluna. Ok. Vou dar um ok aqui. Uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui de conversar com vocês. Muitas pessoas acabam tendo dúvida de como ela vai construir uma base no Excel para que ela seja passível de análise com o Excel. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nós estamos falando de venda. Reparem que essa venda ela tem os valores, né? Obviamente, uma coluna onde está direcionado os valores. E esses valores ele vai quebrar em alguns atributos. Que atributos são esses? O tipo de produto que foi vendido, isso aqui é um atributo. Para qual estado foi feito aquela venda, é um atributo. E para qual região, né, foi efetuada aquela venda. Tudo bem, professor? Legal, gostei. Mas me dá um outro exemplo. Vamos imaginar que você tem uma produção, então. Vamos falar da engenharia de produção, que é a nossa área aí, né, a minha área, o meu contexto que eu tô um pouquinho mais ligado, né? Mas eu gosto de trabalhar, o engenheiro de produção, ele pode trabalhar naquilo que ele quiser se especializar, né? Eu gosto de ver a empresa como um todo, trabalhar com KPIs, com essa parte de automatização de processos, né, para tomada de decisão. Aí, olha só, o que seria aqui? Vamos dar um exemplo. No lugar desse valor, vamos imaginar aqui, tá? Vou escrever aqui que eram peças, tá? Não vai dar para mim assim, colocar o cedilha aqui. Peças produzidas. Você há de concordar comigo que aqui vai vir a quantidade de peças, né? Essas colunas aqui. E aí, que tipo de atributo que eu posso ter? Por exemplo, eu posso ter o operador, né? Eu posso ter uma coluna onde eu tenho o registro do operador. Além da coluna onde eu tenho o operador, eu posso ter a máquina. Não dá para colocar acentuação aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Então, poderia ser uma máquina. Aqui a questão da data, né? Que foi o dia da produção. Isso também é um atributo, tá? E aí vocês tenham a ciência de que o que está acontecendo? Nosso registro de dados tem sempre que ocorrer para baixo, tá? Então, eu sempre tenho que tentar construir no sentido para baixo. Até porque, vocês há de concordar comigo, que o Excel ele tem uma limitação aqui, né? Ele vai até a coluna XFD, que é em torno aí de 16 mil colunas. 16 mil colunas, tá? Um pouquinho mais. Já em linhas, se você for até lá embaixo, ó, é muito mais registros, né? É 1.048.576. Ok? Ah, professor, mas e quando eu tenho uma informação que eu tirei lá do ERP e ele não está nesse tipo de formato, né? Que a gente geralmente chama de modelo tabular. Aí você realmente vai ter que utilizar o Power Query, tá? Que tem aí também no meu canal no YouTube. Aqui também tem alguns vídeos aí direcionado a isso. Show? Legal. Então vamos aqui. Eu transformei em tabela. Como que eu sei que um intervalo ele é tabela? Ó, reparem que eu estou com uma célula ativa e aqui em cima, ó, aparece design da tabela, né? Revisando aí para quem não assistiu o nosso vídeo sobre tabelas. Se eu clicar do lado de fora, não mostra nada, porque aqui não faz parte da tabela lá. Não mostra absolutamente nada. Show, então. Se eu clicar aqui e vir em design de tabelas, tenho diversas configurações aqui. Eu vou chamar aqui TB vendas. Então, TB é minúsculo, tabela de vendas, tá? Vou chamar assim, tabela de vendas. E aí eu quero inserir a tabela dinâmica agora. Então, eu venho inserir com uma célula ativa aqui da minha tabela. Vou clicar, ó, tabela dinâmica. Reparem que ele já puxa a minha extensão da tabela de vendas. Show! E vou mostrar algumas coisas que ainda são mais legais ainda, ó. Vou vir aqui na planilha existente, já que eu criei, né? Uma planilha existente. Vou clicar na setinha aqui e vou na planilha 1. Vou colocar aqui, vou dar um Enter. Ok. Criou a nossa planilha, então, tá?
Reparem que eu tenho aqui as informações dos cabeçalhos, que são as identificações das colunas. Eu tenho aqui os campos da minha tabela dinâmica que eu vou poder trabalhar. Provavelmente, se é a primeira vez que você está tendo contato com tabela dinâmica, talvez o seu não esteja nessa configuração. Esteja nesse aqui, ó. Esse aqui que é o padrão de vir. Ah, professor, mas por que você usa este? Deixa eu te explicar. Eu vou voltar nesse aqui, ó. Reparem que quando eu deixo nesse formato, dependendo do número de colunas que tem a minha tabela, eu tenho uma melhor visualização. Tá vendo, ó? Ou o número de tabelas, quando a gente for trabalhar com Power Pivot, né, com relacionamento de tabelas, com várias bases de dados, isso faz um pouquinho de diferença e agiliza o trabalho, tá? Beleza. Então lá nós trabalhamos com produtos. Eu posso trazer, por exemplo, aqui em linhas, ó. Ele vai me trazer todos os produtos que estão relacionados, ó. Eu posso trazer, por exemplo, nas colunas, ó, o estado. Vamos trazer região. Se eu trazer região, ele vai me trazer, ó, as regiões. E, obviamente, aqui em valores, eu sempre, entre aspas, tentar trabalhar com alguma coisa relacionada a valor, né? Então, se eu trazer aqui o valor da venda, ó, clicar e arrastar, ele já faz aqui para mim uma soma automatizada por estado, ó, por região, né? Eu posso, obviamente, por se tratar de um valor numérico, aliás, de um valor monetário, clica com direito, formato de número, e vou colocar ou moeda ou contábil. Eu gosto de contábil, e muita gente que me segue aí sabe o porquê. Tudo bem, mas esta aqui não é a ideia, né? Ó, ela é dinâmica. Se eu tirar a região aqui, ó, ela vai agregar todas as vendas, né? Que é o que eu quero fazer. Eu quero gerar essa tabela dinâmica para que ela fique condicionada para criar um Pareto. Aí olha que interessante. Eu vou vir aqui e vou trazer o valor, clicar nele, segurar ele, trazer ele novamente. Tudo bem, repetiu o valor, professor. Poxa, cara, mas olha só as formas de exibição de dados que existe na tabela dinâmica e que poucas pessoas conhecem, tá? Isso aqui automatiza e automatiza muito os seus relatórios. Eu vou vir aqui, ó, seleciono essa coluna, né? Porque já é uma repetição. Clico com o direito e vou aqui, ó, mostrar valores como. E eu tenho aqui, ó, percentual da soma. Tem diversos, tá? Não dá tempo, obviamente, para a gente ver todos. Mas eu vou vir aqui, ó, percentual da soma acumulada. Por quê? Deixa eu só explicar a você. O gráfico de Pareto, ele trabalha assim, ó. Ele sempre traz a maior frequência, né, ó, o maior valor e vai fazendo o acumulado, né, ó. Então, até chegar ao 100%. Então, ele vai classificar o maior valor de vendas e me mostrar esse acumulado, ou seja, me representando cada classe acumulada, né, o que que é. Por exemplo, esses dois juntos representam quase 50% que eu falei. Os três aqui, ó, 60%. Para os outros quatro veículos, sobram o quê? 39%. Então, olha que interessante. Vamos assim dizer, um pouquinho menos aí de 50%, ou seja, 3 veículos de 4 já são quase 60% do meu faturamento, né? Então, isso são informações que você pode alinhar a estratégia. No início do vídeo eu falei com vocês, tá? Aí, olha só. Vamos voltar lá então. Clico com o direito. Mostrar valores como percentual da soma acumulada em, ó. Vou colocar em produto, vou dar um OK. Olha só que interessante, né? Ele acumulou. Esse aqui representa 11%, esses dois representam 52%, esses três representam 53%, esses quatro representam 68% e assim sucessivamente, né? Ele vai fazendo a frequência acumulada das classes. Porém, o que que acontece? Não está em ordem, né, de valor aqui. O que que eu preciso fazer? Vamos mais devagar. O que que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou alterar esse campo aqui, ó, soma de valor. Vou clicar aqui, ó, e vou colocar reais, R, cifrão, vendido. Vou colocar assim, ó. Ok? E esse aqui é percentual acumulado. Vou colocar assim, ó, percentual ACUM, venda. Ok, legal. Vou dar um ok, mudou aqui. Aí o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Reparem que tem que ser ordenado aqui, não é? Então o que que eu vou fazer?
ou simplesmente clicar aqui o Go, o Jetta, qualquer um que seja, clico com o direito e eu tenho uma opção aqui, ó, classificar. Reparem que a tabela dinâmica, ela traz automaticamente em ordem alfabética. Mas eu não quero isso, eu quero mais opções, eu quero da ordem decrescente, né, do maior para o menor, em valor vendido. Vou dar um OK. Olha só que interessante. A nossa base para o nosso gráfico de Pareto está praticamente pronto. O que eu vou fazer agora? Clica em qualquer campo, tá? Qualquer campo aqui da tabela dinâmica, vou inserir, vou escolher aqui o gráfico de colunas. Legal, hein? Só que aí ele não está configurado, obviamente que eu vou ter que fazer lá as configurações de visualização de dados agora. Esses botões aqui, ó, clico com direito, ocultar todos os botões. Eu geralmente tiro isso aqui também, delete. Eu geralmente tiro a legenda, ou geralmente essa legenda eu venho aqui, ó, clica no maisinho aqui, legenda, você envia ela para a parte inferior, porque aí você tem um aproveitamento da área do gráfico. Clico nessas linhas de grade, né, uma vez só, clico uma vez, delete. E aí agora você tem que alterar os tipos de gráfico. Só que o professor aqui já fez uma coisa errada. Vamos dar um Ctrl Z? Porque eu não poderia apagar aqui por enquanto. Vou ocultar. Não apaga por enquanto esse aqui, porque nós vamos ter combinação de gráficos, tá? Vou pegar a legenda aqui de novo, ó. Vou voltar na parte inferior. Legal. E aí o que eu vou fazer? Linha de grade aqui, deleta. E aí eu vou clicar com o direito na coluna aqui, ó. Clico com o direito. Alterar tipo de gráfico. E eu vou vir aqui, combinação. Já vê que ele já meio que traz aqui, combinação. Venho aqui, ó, para este camarada, vou trazer linha com marcadores. Só que 100%, quando se for avaliar em valor numérico, é um valor muito pequeno, né? Então ele está aqui, ó, colado no zero aqui, né? Comparado, por exemplo, a quase 250 milhões. Então o que eu vou ter que fazer? Eixo secundário. Legal. Então eixo secundário marcado para este gráfico. Vou dar um OK. E agora, como é que eu faço para tirar os eixos aqui, né? O rótulo dos eixos aqui. Se eu deletar, vai dar problema, né? Então, vou dar um Ctrl Z. Aí eu tenho que usar um recurso. Clico com o direito, formatar eixo, macetinho, né? Venho aqui, ó, cadê? Número. Esse formato de número aqui, ó, dou um duplo clique para selecionar tudo. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, 3 ponto e vírgula. Ô, professor. Número. Tem que clicar no adicionar. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, adicionar. Aqui é a mesma coisa, ó. Número, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, adicionar. Tá feito aí. Aí agora é aquela questão de cores, né? Aqui, como ser um histograma, vem formatar a série de dados. O espaçamento aqui é 0. As cores aqui também, ó. Clico no baldinho aqui, preenchimento, sólido. Eu acho que eu usei essa cor aqui, ó. Eu usei esse verde. Aí a borda da coluna eu coloquei uma linha sólida, este azul marinho. Aí você vai agora brincando aí, né? Ó, vou colocar aqui azul marinho. Vou colocar em negrito. Aí a linha aqui, ó. Vem no baldinho aqui também. Linha sólida. Vamos colocar o azul marinho também. Vai dar um destaque legal. Eu tenho o marcador, que é a bolinha, né? Vou colocar opções do marcador aqui interno. Vou aumentar ela um pouquinho aqui para 7. O preenchimento dela, eu geralmente gosto de colocar assim, ó. Eu coloco branco e aí eu coloco a borda, linha sólida e aumenta a espessura aqui. Olha o efeito que dá. É justamente esse efeito aqui, ó. Aí, na verdade, o preenchimento eu coloquei na cor do fundo aqui, ó. Tá? E aí agora, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui também, ó. Negrito, né? O rótulo do eixo. Então, apenas um clique selecionado, né? Adiciona o rótulo de dados agora. Adicionar rótulo de dados. Vamos jogar ele aqui. Pegar ele aqui, ó. Com ele selecionado. Opções. Acima. Também vou colocar negrito aqui. Oh, olha só que bacana. Já temos aqui. E aí,
Vou adicionar o rótulo de dados aqui também. Vou colocar ele aqui, ó. Formatar opções do rótulo de dados. Vou colocar ele na base interna. Aí o que você pode fazer? Tá com as vírgulas aqui desnecessariamente, já que os valores nem quebram aqui em casas decimais e talvez esses valores nem interferiam tanto para a tomada de decisão. Vem em formato de número aqui, ó. Clica com direito e eu coloco aqui, ó, 0 casas decimais. Olha lá como é que ficou legal de visualizar. Aqui também você pode colocar negrito. E aí, obviamente, que eu poderia usar a nossa segmentação, né? Clica na tabela dinâmica, análise tabela dinâmica, inserir linha do tempo, né? Inserir linha do tempo, data de venda. Então, linha do tempo só serve com o tipo de dado data, tá? Vou inserir. E agora a gente pode avaliar os cenários aqui. 2020 não tem nenhum dado, tá? Vou pegar março, posso pegar março, abril, enfim. Espero aí que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se quiser o arquivo para treinar, entra lá no nosso grupo do Telegram, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem mais um recurso aí, nessa dica para vocês. Um grande abraço, deixa aquele like, curte, compartilha. Vamos junto nessa aí, sempre buscando a evolução. A educação é a única forma para a gente ter uma qualidade de vida melhor, ter um salarinho melhor, e é só assim que a gente consegue, né?